Deus te abençoe com muita força e vitória sobre todos os inimigos, todos os problemas que você tem enfrentado. Há um texto maravilhoso no livro de Josué, capítulo 11 e versículo 19. O capítulo todo é maravilhoso, mas eu gostaria de focar no versículo 19 aqui com você, que diz o seguinte: não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel. Por guerra as tomaram todas. Vamos entender este texto. O livro de Josué, obviamente, trata da conquista da terra prometida, a terra que Deus havia prometido a Abraão por promessa e aos seus descendentes. Então, tendo usado Moisés para tirar o povo lá do Egito, que estava escravo por mais de 400 anos, Deus conduziu o povo pelo deserto e então, no final de 40 anos, o povo chegou sob a liderança, passou a liderança de Josué à terra prometida. E ali, Josué foi tomando posse das cidades, das terras que Deus havia dado ao seu povo. E você tem que pensar, você tem que se transportar para aquela época e para a situação que eles estavam vivendo, para você entender a grandeza e o significado deste texto que nós acabamos de ler. Porque, imagine, Josué, dirigido por Deus, abençoado por Deus, substituto de Moisés, foi avançando dentro da terra prometida e, conforme a promessa de Deus, foi conquistando todos os inimigos, todas as cidades que estavam por seu caminho. Então, era comum a notícia de um vencedor, de um vitorioso, correr. Não é verdade? Você vai lembrar lá que neste mesmo livro, no capítulo 6, quando fala da conquista de Jericó, que antes de Josué chegar em Jericó para conquistá-la, a notícia do povo de Israel vindo em direção a Jericó já havia chegado. E olha que Josué não havia entrado na Terra Santa ainda, não havia conquistado nenhuma cidade no território que Deus havia lhe dado. Mas somente a fama daquele povo que vinha pelo deserto, a fama do Deus de Israel, da abertura do Mar Vermelho, a fama das vitórias que eles tiveram no caminho pelo deserto, aquilo chegou a Jericó e já causou no coração dos reis, dos líderes das cidades da Terra Prometida, daquelas nações, um grande temor. Então, era para você esperar o quê? Era para esperar que, no mínimo, algum líder, algum rei inteligente viesse a fazer pelo menos um tratado, uma aliança de paz, algum tipo de arranjo diplomático, não é mesmo? Pelo menos oferecer assim uma proposta, olha, vamos ver o que a gente pode fazer para a gente não precisar entrar em guerra e tal. Era de se esperar isso. Mas não, ao contrário, diz o texto que não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel. Não houve cidade, exceto uma cidade que menciona a cidade de Gibeon, exceto aquela. O resto, todas elas preferiram guerrear contra os filhos de Israel. Então, por isso, o versículo conclui dizendo: por guerra as tomaram todas. O que isso significa para mim, para você, para nós que somos da fé hoje? Entenda uma coisa, eu creio que você, como a maioria, vai concordar que no mundo só existem dois grupos de pessoas. Existem aqueles que estão do lado do bem e daqueles que estão do lado do mal. Não é verdade? No mundo existe o bem e o mal. E existem aqueles que são do bem e aqueles que são do mal. Talvez
os que são do mal nem sempre vão admitir que são do mal, mas por suas obras eles demonstram que são do mal. Ora, quando você é do bem, então somente o fato de você ser do bem vai exigir que você seja forte. Forte para entender que os que estão do outro lado não querem paz. Eles não estão buscando a paz. A paz nunca será possível entre os que são do mal e os que são do bem. Impossível. O próprio Deus não vai permitir que isso aconteça. Este capítulo 11 de Josué fala isso, que esse endurecimento do coração dos que estavam na terra prometida vinha do próprio Deus. Era Deus que não deixava que eles usassem da sua inteligência para fazer paz com os filhos de Israel. Porque essa paz é impossível. É como diz a palavra de Deus, não há comunhão entre a luz e as trevas. É o velho embate entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo, entre os que são da fé e os que não são da fé. Então, o quanto antes você entender isso e se resignar a este fato, entender este fato, melhor para você. Porque se lá atrás, no passado, os filhos de Israel, por guerra, tomaram todas as cidades que já eram deles por promessa, mas eles tiveram de guerrear, ora, e nós? Quantos mais inimigos nós temos hoje? Quantos mais inimigos estão hoje diante daqueles que procuram seguir o bem? Tente fazer o bem e o que vai acontecer com você neste mundo? Você vai ser apedrejado, você vai ser criticado, você vai ser caluniado, você vai ser difamado, perseguido, você vai ser mal interpretado, julgado, você vai ser condenado e jogado na sarjeta pela sociedade. É isso que vai acontecer com você. É isso que vai acontecer e tem acontecido com os que são de Deus, os que são da fé. Nós que somos de Deus, nós não procuramos guerra com ninguém. Nós não procuramos atacar ninguém. Nós procuramos apenas ajudar, mas nós somos todo o tempo guerreados, todo o tempo atacados. E você que é da fé sabe disso. Você que segue aí as notícias, que vê os fake news, que vê as mentiras, ouve as mentiras faladas a nosso respeito, você sabe disso. E isso é verdade no coletivo como também no pessoal, no individual. Não se esqueça, Josué, os filhos de Israel, por guerra, tomaram todas as cidades na Terra Prometida. Tiveram que fazer guerra para tomar, porque nenhuma cidade quis fazer paz com eles. Esta é a nossa vida e sempre vai ser. Sempre vai ser. Há uma luta entre o bem e o mal e você tem que entender isso. Há uma luta. Você, por exemplo, você luta pelo seu casamento, mas há forças que lutam para destruir o seu casamento. Você luta para criar os seus filhos, colocá-los no caminho do bem, mas há forças que querem tirar os seus filhos do caminho do bem e levá-los para o caminho do mal. Você luta para prosperar, para crescer financeiramente, mas há aqueles que lutam para você não crescer, para você ficar para baixo. Você luta para viver a fé, para levar a fé para as pessoas, mas há quem se incomode com a sua luta, o seu esforço para levar a fé, para ajudar as pessoas. Entenda isso. Quem é do bem sempre vai sofrer resistência de quem é do mal. Esta é a nossa guerra de cada dia. Não há descanso nesta guerra, não há trégua nesta guerra. Entenda isso. Então, é melhor você se preparar, é melhor você treinar, é melhor você se especializar na guerra, se tornar um soldado da fé, se tornar uma mulher, um homem de guerra, assim como o nosso Deus, que também é apresentado nas Escrituras como Senhor dos exércitos. Ora, Ele é Senhor de exércitos. Eu pergunto, você faz parte deste exército? Você está preparado para tomar posse das promessas através da guerra da fé?